Boa tarde, boa noite, amigos, bem-vindos. É com imensa alegria que estamos aqui novamente reunidos para darmos continuidade ao estudo do programa O Homem em Conflito, Desafios para o Ser Consciente, com base na obra da mentora Joana de Ângeles. Esta é uma iniciativa da NSP, a Federação Espírita Holandesa, em parceria com os amigos da AMI Brasil. O tópico de hoje é saúde integral e será apresentado pela nossa querida Adriana Lopes. Boa tarde, Adriana. Seja muito bem-vinda. A palavra é sua. Obrigada, é uma alegria muito grande estar aqui, apesar de hoje estar assim quase sem voz, né? Estou meio afônica, mas vai afônica mesmo, né? Não tem jeito. Joana ajuda a gente. Então, esse tema que a gente vai falar hoje, né, Maria, é um tema muito importante, é um tema complexo, porque é um tema que ela cunhou, né? Joana traz, ela dá uma contribuição muito grande com a psicologia espírita, trazendo esse termo saúde integral diferente do que a gente entende de saúde na, pela Organização Mundial da Saúde, enfim, ela vai aumentar, né? E ela trabalha, olha, no momento de saúde, o capítulo 5, ela trabalha no momento de consciência, o capítulo 17, o despertar do espírito, o capítulo 10, o desperte seja feliz, no capítulo 23, o Jesus e a atualidade, capítulo 18. Então, seria quase impossível, né, a gente trazer todos esses capítulos para que a gente pudesse estar falando sobre eles, mas eu deixo aí para que vocês possam mesmo sentar em casa, olhar, quem tem a série, né, ler, porque realmente esse termo é uma construção. Por isso que eu procurei fazer assim, em grandes linhas gerais, o que Joana quer, entende por saúde integral. E logo de cara aqui, só para a gente introduzir, né, ela vai estar falando que quando nós temos saúde integral, a gente tem uma saúde emocional, uma saúde energética, uma saúde física, uma saúde mental, uma saúde psíquica e uma saúde espiritual. Então, traduzindo, ninguém tem essa saúde integral, porque, né, nós, no nosso estágio atual do desenvolvimento intelecto-moral, claro que a gente vai ter dia igual ali, eu com essa questão, né, com essa alergia respiratória, minha parte energética está mais baixa, né? Mas a questão legal nós então nunca vamos ter? Vamos sim. É isso que ela quer despertar na gente. Que a gente pode não ter um corpo saudável, mas a verdadeira saúde, já vou trazer assim a charada no início, aí eu vou desdobrando, né, para a gente discorrendo sobre isso. A verdadeira saúde integral não é ter um corpo saudável. Às vezes, uma pessoa com um câncer, por exemplo, do corpo, ele tem saúde integral. E uma pessoa sem nada de doença, ela não tem saúde. O que diferencia? Então, a Joana fala que, em grandes linhas gerais, é a forma como a gente lida com a doença, né? Então, eu mesmo tendo um corpo doente, uma doença séria, um quadro clínico sério, dependendo da forma como eu me relaciono com a doença, pode ser saudável ou não. Então, isso é legal porque nos coloca numa postura assim: eu não preciso não ter doença, mas eu posso estar saudável mesmo com o corpo doente. Olha que lindo, né? Então, ela vai mudar a nossa forma de estar no mundo, de ser no mundo, e não tem como falar nisso sem falar no que a gente está vivendo, que é algo desse momento de transição planetária, que é as nossas crises que enfrentamos no mundo, não é só aí na Holanda especificamente, não é só na Europa, não é só nos Estados Unidos, não é só no Brasil, não. É uma crise mundial, porque nós estamos num momento de transição. Então, por um lado, é crise, né? O Jung fala há um caos, mas há uma ordem nesse caos, ou seja, é necessário passar, então não olhar para a crise como igual essa imagem aí, né? Se arrancando os cabelos de porque a gente está na crise, mas é poder olhar para a crise com a alegria de estar encarnados aqui na Terra nesse momento, porque a gente pode ajudar nesse momento para que a humanidade possa junto, né?
olhar para a crise com não com medo, mas com uma até assim uma alegria de saber que nós estamos passando nessa noite escura da alma e segundo o Divaldo, que nós tivemos agora um encontro lá na Mansão do Caminho, agora em novembro, outubro, finalzinho de outubro, onde ele queria que a gente falasse, né, do alvorecer do mundo de regeneração. Então, ou seja, o dia já está nascendo. A noite mais escura, né? A noite escura da alma lá, a meia-noite já passou, o dia já está nascendo. Então, nós temos que estar alegres por isso. Então, veja, então nós temos a crise e os desafios que hoje nós, né, sujeitos da contemporaneidade, nós estamos vivendo. Então, hoje nós, né, nos encontramos esmagados por conflitos, provocando mudanças no comportamento e na forma de perceber e se relacionar com a realidade. Então, quando eu estou em conflito, eu enxergo a realidade um pouco distorcida. A realidade já não tá bem, porque nós estamos. Imagina uma reforma em casa, a bagunça que não faz, né? Imagina a reforma num planeta inteiro. Então, realmente, num momento de reforma, é esse momento de mudança, de bagunça, né? Das coisas fora do lugar. Mas existe, né? Tem um arquiteto por aí. Para quem é da maçonaria, eu gosto. Eles falam: o grande arquiteto do universo é Deus, né? Então, nós temos um grande arquiteto aí que está por trás, arquitetando essa mudança, e nós aqui, os trabalhadores de última hora, trabalhando nisso, mas a gente se sente muitas vezes esmagados, né? Por dor, por conflito, por separação, problemas de relacionamento, problemas de saúde, saúde com o filho, saúde com o marido, com a esposa, né? Problemas do envelhecer, problemas do agora nessas gripes que estão surgindo aí no mundo inteiro. Estava lá na Itália agora, né? A Regina falando que na Itália está tendo muito caso, né? Dessa nova gripe que é uma mutação do vírus, mas assim, isso é tudo coisas dessa contemporaneidade. Por meio dos mecanismos de fuga, nós tentamos evitar as aflições. Então, a gente está vendo conflito, mas a gente quer, deixa a vida me levar, né? Aqui no Brasil a gente tem essa expressão, deixa a vida me levar, né? Com medo de evitar a aflição, e aí a gente, por meio dessas compensações, a gente busca o êxito material, a admiração social, escondendo os sentimentos, permanecendo oprimidos ou reprimidos pela angústia e a insatisfação. Então, nós nunca tivemos tão angustiados como estamos e tão insatisfeitos como estamos. E aqui Joana já fala, né? Porque na maioria das vezes a gente quer a satisfação material. Eu quero ter dinheiro, quero ter carro, quero ter tudo isso, e eu esqueço o que é mais importante, né? Que quem eu sou de fato, que não é só esse corpo, eu sou muito mais que esse corpo. Então esse homem, né, encontra-se desamparado, né, a sensação de desamparo nesse jogo narcisista, onde esse eu, esse ego, ele quer ser e tenta ser o tempo inteiro o centro dessa construção, nesse jogo de egocentrismo, exibicionismo e exterioridade. Então, esse é o nosso quadro mundial. Por isso que a gente vai entrando, né? Olha só como é legal, né? Então, nesses livros todos que eu citei, ela começa citando o panorama, e eu acho que ela tem uma forma interessante, que ela primeiro vai deixando a gente louca, né? Ela vai mostrando problema, e quando a gente está se arrancando os cabelos, aí ela começa a mostrar calma, tem uma solução, né? E ver uma solução nisso tudo é saúde. Né? Então, olha como não é difícil o termo, mas como a gente lida com a saúde, que é que a gente quer estar falando aqui hoje. Né? Aí o Bauman, que é um sociólogo que fala das relações líquidas, né? Fala do amor líquido, dessa vida líquida, que tudo é muito fluido, tudo cai pelos dedos, né? Então gera essa sensação de tudo muito fluido, tudo muito líquido. Então, ele investiga sociologicamente esse impacto das situações das relações humanas e numa sociedade onde um indivíduo tem medo de desenvolver relacionamentos profundos que o imobilizem em um mundo em permanente movimento. Então, esse mundo em permanente movimento, mudança, né, vai gerando em mim coisas difíceis.
E o tema central do trabalho dele é o amor líquido. Então ele fala, né? Tá, eu tô com uma pessoa, essa pessoa começa a me incomodar um pouquinho, eu largo dela e arrumo outra. Aí a outra começa a me irritar um pouquinho, eu largo dela e arrumo mais outra. Então, esse amor líquido vai gerando na gente, né, essa forma superficial de se relacionar, né? E nesses tempos de rede social, nessa era digital, onde a imagem é algo importante, eu sou a quem eu crio lá, né? E às vezes a gente cria uma imagem tão bonita que a gente até acredita que é essa imagem. Aí quando a gente se olha no espelho e não se reconhece, porque eu criei um perfil ali, não sou eu. E eu não, né, muitas vezes estou muito longe desse perfil. E aí vai criando isso que o Bauman chama das patologias do vazio. Por quê? Porque aí a gente vai entrando num sentimento de depressão, numa questão do vazio, vazio existencial. E esse comportamento vai gerando, então, frustração, uma busca de satisfação, e ao mesmo tempo, quanto mais eu tento me satisfazer, mais frustrado eu fico, desencadeando uma questão de um cenário de violência. Então, a violência surge graças a uma necessidade de uma busca de prazer, e ao mesmo tempo sou frustrado, e aí eu vou de novo buscando prazer a qualquer custo, de qualquer maneira, e aí a violência surge, uma violência tanto contra o outro, querendo que o outro faça o que me faz bem, contra mim mesmo, me obrigando a fazer coisas e me expor a coisas que eu não acredito, né? Mas que, em nome de uma imagem, né? Em nome dessa era digital que exige uma imagem, eu vou fazer. Então, é uma automutilação, né? Então, percebe-se cada vez mais esse indivíduo fragmentado, vivendo um estresse psicológico, fruto de uma era ansiosa, e do outro, o entorpecimento psíquico, a indiferença, né? Tem até um termo que o próprio Bauman usa em francês, que é la belle indifférence, que é a bela indiferença, né? Onde as pessoas passam, vem o outro caindo, o outro sendo morto, e ele realmente ele é indiferente a isso tudo. Então, é muito difícil isso tudo, né? Então, uma necessidade urgente de sucesso, uma obsessão pelo um corpo perfeito, aí a pessoa faz regime, aplica botox, aplica isso, e ácido hialurônico. Eu falo que agora a gente vai chegar nos filtros, né? Vai ter ácido hialurônico, porque todo mundo se aplicando ácido. Não estou dizendo que isso não seja legal, até é, mas quando a minha busca única é só isso, aí eu preciso me preocupar, né? Então, é legal que a gente se cuide, que eu tenho que ter uma atividade física. Agora, quando eu passo grande parte da minha hora do dia só fazendo esse culto ao corpo, aí que é para a gente se perguntar, né, até que ponto isso é importante, isso é saudável, porque nós estamos falando de saúde, né? Então, olha como ela vai criando um quadro, né? Ela vai criando assim para a gente um panorama para a gente entender esse conceito de saúde e doença, porque a gente tem visto, eu encontrei uma pessoa que ela fazia 6 horas de academia por dia. Meu Deus, se o nosso dia, a gente tem 12 horas, né, de dia, né? Então ela perde metade do dia dela na academia. Quer dizer, que vida é essa? Veja como é um culto, uma obsessão por um corpo perfeito, uma obsessão por uma beleza, um horror à velhice e um horror à morte. Então, olha como vai construindo um quadro de doença. Esse jogo compulsivo entra assim em uma postura competitiva, repressora, violenta e agressiva, ou então se busca, né, por mecanismo de proteção emocional, que pode levar à acomodação, à agressão por um medo e uma busca de sobrevivência, pois encontra com receio de ser consumido, esmagado pela massa crescente e pelo desespero avassalador. Então, veja, a pessoa vai adoecendo, a pessoa vai se sentindo consumida. Olha a cabeça dele, né? Então, os pensamentos vão ficando aquilo que a Joana fala, né? O pulular dos pensamentos. Olha aqui, né?
o pensamento vibrando, assim. Então você chega perto, você sente essa atmosfera mental dessa pessoa de tão forte que é isso, né? E ele vai se tornando incapaz de discernir, o indivíduo vai perdendo a capacidade de uma representação psíquica, ele não consegue mais fazer uma imagem do que ele tem medo, ele não consegue mais entender, aí ele vai entrando no desespero, no pânico, né? Porque ele não representa mais psiquicamente o que ele tem medo, o que ele deseja, né? Aí tem aquela frase da Alice do País das Maravilhas que eu adoro, que ela fala, né, que quando a gente não sabe para que lado a gente vai, qualquer lado serve. Por quê? Porque eu não consigo mais ter essa representação. E sem uma imagem adequada de mim, né, ou a gente precisa de uma imagem, né, nós não conseguimos mais fazer uma imagem adequada e sem poder conter as emoções, esse homem acaba agindo de maneira impulsiva numa tendência de descarga direta no corpo e na vida. Então, ele começa a descarregar nesse corpo tensões, ansiedades, desejos, buscas, né? Cobrando desse corpo coisas que ele não consegue mais dar, né? O resultado, então, é o quê? A explosão de ódio numa luta que busca de uma definição e de sentido para a vida. Então, a gente fica com raiva, a gente grita, a gente esperneia, tem crise de pânico, e gera esse contexto de polarização no setor religioso, político e social. Então, o meu Deus é esse, portanto, todas as pessoas que não acreditam nesse meu Deus, eu posso ir lá e matar, que é o que a gente está vendo, né, nessas guerras religiosas. As questões políticas, a gente viu aí nos Estados Unidos, né, essa polarização, aqui no Brasil, essa polarização. Então, quando uma pessoa é de um partido, ele acredita que ele pode ir lá e matar o outro, porque ele pensa diferente. Não, eu entendo que existe uma política, uma religião, e que eu posso não compreender e não gostar do outro, mas eu preciso respeitar, né? E hoje em dia, essas polarizações, a pessoa se perde e é aí que vai, olha a violência onde vai surgindo, né? As nossas maiores guerras hoje são guerras religiosas, são guerras, né? Lá a gente tem visto acontecer e está acontecendo ainda em virtude de religiões. Se percebe um emaranhado de ideias, olha a cabeça dele, pensamentos distorcidos, com o intuito de transferir aos outros esse ódio e a sua incompreensão. Como ele se sente incompreendido, ele tem raiva, e aí ele joga no outro, ele vai lá e quer matar o outro, porque ele sente isso. A questão principal, é a dificuldade que o indivíduo tem de se comprometer com a vida e a sua banalização e uma falta de ética e de cuidado. Então, como ele não se compromete, ele ataca o outro porque acha que o outro tem que fazer para ele. Então, outra característica líquida, além do amor líquido, nessa sociedade pós-moderna, é o medo, né? Então, olha aqui, eu peguei uma imagem da criança com medo, mas a gente adulto, nós temos muito medo, né? Essa autora aqui, ela fala que nós temos o medo do vazio, tem a falta de significado, a depressão, a desilusão, quanto o casamento, quanto a família, os relacionamentos, as perdas dos valores, anseios por realização pessoal. Aí você pode falar assim, mas a Adriana não está falando da Joana? Não, ela fala de tudo isso nesses capítulos que está ali. Eu fui só enxugando para a gente pegar a ideia que perpassa em todos esses capítulos. Então, as patologias que nós temos hoje, eles vão envolver processos que vão afetar as bases primárias em relação da construção de identidade, né? Quem sou eu? Para onde eu vou? O que eu estou fazendo aqui? E esses processos, onde a persona, esse eu, esse papel, essa imagem, toma lugar na dificuldade da construção desse eixo ego-self, ou seja, a minha imagem é tudo, e cadê o meu espírito? Sumiu, porque eu não consigo mais entrar em contato com ele, porque não tem esse eixo que liga. E isso gera uma falta, né, uma alta incidência de sujeitos com um sentimento de baixa autoestima
E a toxomania, ou seja, a busca no álcool, a busca na droga, a busca no sexo, algo que me dê sentido, que me dê prazer. As compulsões, né? Compulsão por compra, compulsão por tudo. E aí surgem as doenças, né? Nós estamos falando de saúde integral. Então, vai surgir a doença, que surge como automutilação, as pessoas começam a se cortar, depressão, pânico e uma série de sintomas que escoam nesse corpo, como as doenças psicossomáticas, ou a cabeça gerando algo que vai lá nesse corpo e vai lesar esse corpo aqui, em virtude de um pensamento, né? Um pensamento repetitivo, um pensamento obsessivo, uma raiva, uma inveja, um ódio, tudo isso vai lesando essas minhas células, né? Minhas filhas, e elas vão adoecendo. E outros, né? Comportamentos impulsivos, então aquela pessoa que grita, explode, que xinga, a violência corporal, as doenças da aparência, como transtorno dismórfico, que é assim, ó, por exemplo, a pessoa olha no espelho e ela não se reconhece. Por exemplo, na anorexia e na bulimia, o anoréxico se olha no espelho, ele tem lá os seus 30 e poucos quilos, ele se olha no espelho e ele se enxerga obeso. Isso é um transtorno dismórfico, é como se a forma física se perdesse e ele não consegue mais se ver como ele é. Eu tenho uma paciente com a anorexia, que ela conseguiu se ver numa das crises dela. Ela teve uma crise de pânico e aí ela estava indo para o hospital pela crise. Quando ela abriu a porta do elevador, que ela se olhou, ela deu um grito. Aí o marido dela falou: "O que foi?" Ela falou: "Nada." Aí quando ela chegou na terapia, ela falou para mim, ela falou: "Eu vi como que eu tô, esquálida." E foi a primeira e única vez que ela conseguiu se ver. Veja, esse ego não consegue. Então, isso é um transtorno dismórtico, um transtorno em perceber a forma que ela está, né? A forma corporal. Ou então uma síndrome de distorção da imagem, que é a mesma coisa. Então, veja, é a cabeça olhando para o corpo, vendo o corpo e se sentindo gorda. Ele tem a fita métrica que mede e se enxerga gordo. Dá, sei lá, tantos centímetros, mas ele se enxerga. Então, veja, é uma doença, né? Olha como que é todo um contexto. Então, saúde e doença não é um fator que gera, mas tudo isso. Então, nós estamos vivendo num jogo fechado entre impotência e heroísmo, reducionismo e a não explicação, entre o poder e o vazio, entre a ansiedade e o entorpecimento psíquico. Resumindo, nós temos aqui um sujeito contemporâneo aprisionado por pseudo-necessidades. A gente acha que eu preciso de um carro. Claro, a gente precisa de transporte. Aí eu vou lá e compro um carro. Não, mas eu não quero esse carro, eu quero o carro X. Aí eu fico, trabalho, consigo comprar aquele carro. Aí quando eu compro aquele carro, eu já quero já o outro, porque saiu no... Eu vejo a questão do celular, né? Eu tenho um filho, assim, que saiu agora há pouco da adolescência, e para ele é assim, o celular mudou de ano, mudou o celular. Eu falo, não é assim, né? Hoje ele já está casado e, né, querendo ter filho, então ele já não troca mais o celular todo ano, então ele já consegue ficar aí com uns 3, 4 anos, porque ele não tem o dinheiro para trocar, né? Porque se dependesse dele, ele ia trocar, porque é uma pseudo-necessidade, olha. Então é uma necessidade que a gente cria na nossa cabeça, mas é uma necessidade falsa. E a gente sofre porque a gente acredita que precisa disso mesmo, né? Então, em um mundo inflado, com as suas exigências infantis e a incapacidade do sujeito de viver e experimentar, processar, elaborar as experiências, ele vai se tornando aprisionado por questões genéticas. E aí eu pergunto, o que é, então, saúde integral em um mundo de crise? E qual o papel da medicina nesse cenário? Eu digo medicina, mas são as áreas da saúde, né? A psicologia, a fisioterapia, todos os profissionais da saúde que vão cuidar desse corpo, né, as horas de sono, a alimentação, o exercício, aqui, né, a meditação, a parte cardiológica, né, a questão sanguínea, como é que está isso? E aí o coração órgão e o coração sentimento. Como que eu estou
né, vivendo as minhas emoções, o meu amor, a minha saudade, a minha ódio, o meu desejo de vingança, como que eu estou administrando as minhas emoções. Então, saúde e doença, nesses conceitos atuais, vai vir, né, que segundo a Organização Mundial da Saúde, essa é uma definição de 46, antiguíssima, né? É um estado completo de bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou invalidez. Então, a gente viu lá desde 1946 que o fato de não estar doente não quer dizer que eu tenho saúde, já dizia lá atrás. Mas agora a Organização Mundial da Saúde foi evoluindo esse conceito e desde 1980 a Organização Mundial da Saúde inferiu percepções ampliadas e funcional para um indivíduo que o indivíduo deve estar apto para atingir todas as metas da vida, como longevidade, locomoção, ambientação, meio ambiente, habitação, educação, equilíbrio e organização mental. Então, veja, então a saúde integral perpassa por um corpo, pela cabeça, né, o intelecto, a parte espiritual, a parte ocupacional do trabalho, o meio ambiente emocional, social, cultural. Então, veja, se essa pessoa está tudo bem, mas não tem trabalho, ela não tem saúde. Olha como que, né, ela está tudo bem, mas ela não tem onde morar, então ela não tem saúde. Então, o aspecto social interfere. Ah, eu tenho, está tudo bem, mas eu culturalmente eu não consigo, né, ter um espaço para pensar. Então, eu não tenho uma saúde integral. Então, o conceito de saúde e doença pertence à união de diferentes esferas da vida, uma vida biopsicossocial, a esfera biológica, né? Então, é biopsicossocial. A primeira esfera biológica se refere primeiro às predisposições genéticas, circulatórias, neurológicas e imunológicas. E aí, tão linda essa parte, porque agora a gente vê, né, pesquisas, principalmente não só na AME, que é os médicos espíritas em todo mundo fazendo pesquisas, né? O quanto que essa parte biológica ela é estimulada pelo espiritual, né? E aí, se a gente pode, pela nossa mente, gerar um distúrbio genético, então, tá ali, eu tinha um gene para o câncer, estava dormindo. Mas se eu sou muito ciumento, eu vou lá e acordo esse gene do câncer e o câncer pode se desenvolver antes da hora. Então, esse pora que influencia, eles dão o nome de epigenética, né? A epigenética. Mas também, olha que lindo, existe uma outra parte que fala, então, se eu posso estimular para formar uma doença, eu também posso estimular um fator externo que atue nesse código biológico e contém essa doença que pela epigenética, que é o amor. Então, veja, então, aí vem Jesus, né? O amor cura uma multidão de pecados. E que jeito que cura assim? Porque quando eu estou com um órgão doente, eu posso, por meio da minha psique, né, e o meu amor, e envolver esse órgão, claro, frequência, intensidade, duração. E com esse amor eu posso, bem devagar, põe um processo para formar essa doença, vai ser um processo grande para mudar esse quadro, mas a gente pode. Jesus diz, vós sois deuses, então a gente pode mudar, sim, as coisas de acordo com a nossa vibração. E até a prece, a gente tem visto, né? Eu acho que a pandemia trouxe uma coisa tão bonita que é a gente conseguir fazer preces em grupo, né? E a gente vê a atuação dessas preces, né? Jesus falou que quando houvesse uma ou duas pessoas reunidas em nome, ali ele estaria, e quando tem duas ou mais pessoas em prece, eles também têm um poder muito grande. Então, essa esfera biológica, ela também é perpassada por esse universo mental, psíquico, né, energético, que vai formar esse corpo. Então, na esfera psicológica, diz respeito às emoções, pensamentos, traumas, cognições, significados atribuídos aos eventos da vida e a capacidade de resiliência. E aqui é interessante, gente, porque nessa esfera psicológica, tanto faz o ser estar encarnado ou desencarnado. Porque mesmo um ser desencarnado que já não tem essa esfera biológica, que não tem o corpo,
ele leva o pensamento, ele pensa. E ele fica preso em trauma, ele fica preso em desejo de vingança, ele fica preso em emoções, ele fica, né, cognitivamente pensando e maquinando alguma coisa, um significado, preso a um evento, né? Então, tanto os espíritos quanto os encarnados, nós temos essa esfera psicológica e precisamos entender isso, que quem trabalha, as casas espíritas que trabalham com trabalhos mediúnicos, precisam saber disso, porque ela vai fazer o mesmo atendimento, o diálogo fraterno que faz lá com a pessoa que chega na casa pela primeira vez, ela vai fazer no atendimento desse espírito que chega em sofrimento. Né? Então, isso é muito bonito e é igual o atendimento. Né? Então, isso é bonito. E na esfera social, vai dizer respeito, olha, a sociabilidade, a presença de uma rede de apoio familiar e fraternal, a capacidade de se relacionar. Então, veja, isso também, essa esfera social, tanto para o encarnado quanto para o desencarnado. Se a gente lembrar André Luiz chegando lá no mundo dos espíritos, olha o tempo que ele levou para conseguir se relacionar, né? Até que ele lembrou da prece, e aí pela prece ele foi levado para nosso lar, e lá ele começa a sociabilidade dele, do contrário ele estava, né? Então veja, independente da classe social, porque ele era médico, ele tinha títulos, então ele tinha uma cultura, mas em virtude do trauma ali que foi a morte, que ele não se acreditava responsável pela morte, ele então ficou preso na morte e ele ficou, essa esfera social ficou por um tempo conturbado, né? A gente falou obnubilado, ou seja, ficou ele perdeu essa capacidade até que ele foi recuperando aos poucos. Então, isso é legal. Então, se a gente pensar no André Luiz naquele momento, tinha saúde? Não, ele não tinha. Ah, mas ele não tinha nem corpo, como é que ele não tinha saúde? Porque ele não estava inteiro. Né? Então, é isso que a Joana trabalha da saúde integral. Então, os profissionais da saúde, a partir do século XXI, têm adicionado a esse conceito a área da religiosidade, da espiritualidade e da transcendência, que é a quinta área para Jung. Quando Jung fala dessa quinta, né, porque ele fala assim, que nós temos 5 grandes áreas. Nós temos a família de origem, a família atual, nós temos os amigos, o trabalho, e a quinta área é a espiritualidade, que para Freud, religião era motivo de neurose, para Jung não. A espiritualidade é como eu me relaciono com a transcendência. Né? Então, isso tem que ser levado em conta. Então, ele coloca, mas e o ateu, aquele que não acredita em nada? Então, a não crença é uma crença. Se eu acreditar que não existe nada, isso é a crença dele, é uma crença que tem que ser olhada e isso vai influenciar na saúde ou na doença dele. Então, desde a cultura olímpica grega, passando pelo hedonismo, que é aquela fruir do prazer a qualquer custo, né? Que lida como a vida como um fruir dos sentidos, chegando ao culto desesperado da imagem, que é o que a gente vê hoje, que traduz o indivíduo pós-moderno, muitos perderam esse sentido existencial, pois o homem aturde-se entre prazer, o poder e a desesperada fuga das dores. Então, esse ser que é luz em tese, né? Olha aqui nas mãos, os chakras, ele perdeu o endereço de si mesmo. E a doença seria isso, quando a pessoa não se acessa mais. Porque o self, o espírito, ele é um arquétipo, o arquétipo do significado. Então, quando eu não consigo mais entrar em contato comigo, eu perco o sentido da vida. Então, aqui ela define. Então, veja, eu falei mais de meia hora para conseguir colocar esse panorama que ela traz em todos esses capítulos, e aí ela define. Então, a saúde integral é um conceito abordado na psicologia que enfatiza o corpo e a mente são uma unidade indispensável. Isso a psicologia coloca, né? Desde dos gregos em 509 a.C., já existia essa frase, mens sana in corpore sano, que significa mente sã num corpo saudável, né? Num corpo são.
Essa ideia está presente também nos escritos de Aristóteles, e o conceito de saúde integral enfatiza que fatores emocionais e físicos se correlacionam e a saúde engloba todas as dimensões do ser humano e só é possível se todos os focos estiverem integrados. Então, a forma como eu me relaciono com o meu corpo, com a minha doença, é saudável ou não. Né? Então, ela traz isso para... Então, esse conceito já existia, mas para a psicologia espírita ela vai trazer, né, essa questão. Então, a saúde integral requer cuidados como, olha, alimentação adequada, longevidade, qualidade de sono, descanso e trabalho adequado, que são praticamente as leis que Kardec traz, né? A lei de descanso, a lei do trabalho, a atitude altruísta, Kardec fala, né, que nós somos, a chácara da humanidade é o egoísmo. E o oposto do egoísmo é o altruísmo. Então, quando a gente sair desse polo egoísta, nós vamos desenvolver o altruísmo. Né? Então, egoísmo e altruísmo são dois polos. Então, é Kardec falando também. Né? Acesso à educação, e aí Kardec termina lá no Obras Póstumas, do último capítulo que tem lá, acho que é 38, tá aquela frase que eu amo, né, que é pela educação, mais do que pela instrução, que vai se transformar a humanidade. E ele fala que esse macro, o planeta, ele só vai ser mudado quando nós mudarmos o homem. Né? Então, educar as nossas más inclinações, educar os nossos instintos, educar as nossas tendências na questão da moralização interna. Né? Então, pegar essas minhas partes e ir educando. Essa é a educação que ele fala. A prática de atividades físicas, então eu preciso sim lembrar que eu tenho um corpo e esse corpo precisa de atividade. Sociabilidade, a gente está no mundo, precisa do mundo, até porque para o altruísmo eu preciso do outro, né? Para que eu possa ser altruísta, eu tenho que estar na sociedade. Condições dignas de moradia, eu não consigo estar com uma saúde perfeita se eu estou morando no lixão da cidade. Né? Acessibilidade, comunicabilidade, entre outros, abrangendo cura e profilaxia. Então, veja como é um conceito amplo, grande, né? E na percepção holística, holos como um todo, a saúde abarca a proposta biopsicossocial e espiritual. Então, a partir de agora, o fator espiritual entrou também, né, como um indivíduo se relaciona com esse sagrado e utiliza na perspectiva ante as vivências, saúde e doença, e na percepção de significado e sentido da vida. Aqui é legal que a gente vê assim, né? Eu já vi várias pesquisas falando disso, e como que eles comprovaram isso, né? Como que a espiritualidade ajuda na saúde. Então, eles falam assim, que a pessoa que tem uma religiosidade, ele não se expõe a tantos riscos, ele não vai estar envolvido com arma, com disputa de armamento, ele não se expõe a riscos que normalmente uma pessoa que não tem religião nenhuma se exporia, né? Então, nesses aspectos, então, por exemplo, a questão da promiscuidade, ele tem a sexualidade, ótimo, ele trabalha a sexualidade de uma forma natural, mas ele já não tem a promiscuidade de sair com 15, 20 num dia, e aí ele não se expõe a risco de uma patologia, né, de âmbito sexual, né? E a gente sabe que essa energia da promiscuidade que vai adoecendo, não é nem tanto as relações, mas esse teor pesado que vai, né? E aí a gente viu essa disciplina que surgiu há um tempo atrás, que é maravilhosa, que é o sistema, né, neuroimunoendocrinológico, que seja, como que o nosso fator de imunidade influenciado pelo nosso sentimento. Né? Então, eu já sei que se eu ficar com gripe, alguma coisa me deixou triste. Então, a minha tristeza derruba a minha imunidade e eu vou ter alguma doença, normalmente por vírus, né? Uma gripe, um resfriado, alguma coisa assim. Regendo o corpo humano capaz de direcionar a fisiologia para diferentes estados em que pensamentos e emoções acionam intrincados recursos capazes de produzir neurosubstâncias.
Estabilizar ou desestabilizar as glândulas, alterar a pressão sanguínea, modificar o balanceamento estomacal em uma série de processos, ratificando o status psicossomático que compõe o ser humano. Então, aqui, né? Ele aqui equilibrando entre espiritualidade, trabalho, educação, saúde, ambiente, família, amigos, lazer. E isso vai determinar a qualidade de vida de um ser humano. Aqui, aquele que eu só trouxe para a gente lembrar, que a gente já falou, né, desse aparelho psíquico junguiano. Nesse momento de crise, podemos dizer que existe uma grande confusão na postura do ego em relação ao self, ou seja, esse carinha aqui, que é só o empregadinho da casa, ele acha que é o dono, né? Então, o self é o espírito, a totalidade, e o ego, que é o eu, Adriana, dessa vida, acha que eu sou só isso, que meu espírito inteiro é só Adriana. Não, Adriana hoje, mas eu já fui todas as outras vivências que eu já tive. E o ego, quando ele se acha, né, ele é uma dificuldade, que ele tem uma confusão em relação à sua identidade. Então, a gente está falando aqui realmente da ideia, sim, da reencarnacionista, que dentro de mim existe uma totalidade que já nasceu há muito tempo e que não morre, né? Percebemos três grandes sintomas nesse cenário, que é a perda da conexão com o self, o indivíduo perdeu a ligação interna, então é esse eixo aqui, ó, o que comunicava esse ego com o self, quebrou, ele não se comunica mais, sucumbe à alienação e todos os sintomas de uma vida vazia, carente de sentido, que é o que o Bauman chama de patologias do vazio. Exaure-se o ego exigente, pouco gratificante, preocupado em ser um espelho que vai refletir as outras pessoas, opiniões, aplausos e desmedidas ambições. Então, ele vai se tornar o que a Joana fala ali nos capítulos do ego espelho, né? O espelho que vai refletir as verdades alheias, né? As verdades do outro. Segundo, a inflação narcisista do ego, que tenta tomar o lugar do self, então esse ego acha que é o dono da casa, e ele fica inflado, porque ele acha que ele é o todo-poderoso. E depois a projeção do self em algum elemento exterior, como o dinheiro e poder, que é aquilo, né? A gente passa, o ego quer coisas, o ter. Aí vai entrar naqueles capítulos que ela vai falar do ter e do ser. É isso. É a projeção do self em relação a o que ele acha que é o Deus. Então, quando ele é ateu, ele não tem um Deus pai que criou, mas ele pode escolher o dinheiro como um Deus. Ele pode escolher o poder como um Deus, ele pode escolher o sexo como um Deus, né? E aí ele vive só isso. Então, é a patologia do vazio. Temos diante de nós algo que pode descrever como adoração de ídolos, né? Então, esse ídolo deu dinheiro, esse ídolo poder, esse ídolo sexo, que Jung se refere que ninguém consegue viver sem Deus, mas ele pode escolher a quem pode devotar o seu interesse, que é o poder, o dinheiro e o sexo, né? Então, Jung trabalha isso, que é uma ideia também que Joana explora, naquela parte muito bonita que está entre o ter e o ser. O ritmo, então, acelerado da pós-modernidade exige cada vez mais que o indivíduo precise se divertir, dividir entre inúmeras atividades e muitas vezes não consegue. A sensação de que o dia é pequeno leva à necessidade de lidar com a angústia e as cobranças, né? O tempo no relógio, ele tem que terminar aquele serviço, ele tem que produzir tanto, ele tem que, né? E aí ele vai ficando assim, né? Esse desespero todo. Entre encontrar um ponto de equilíbrio entre a vida pessoal e profissional, vira um desafio, mas a saúde integral aponta para os caminhos de superar, né? Que é isso aqui, essa imagem é muito bonita. O corpo interagindo com a mente e o espírito, né? A importância do pensamento. Leon Denis fala muito disso. E para a gente terminar, para poder discutir um pouquinho, a gente vai ver que os profissionais da área de saúde precisam trabalhar com a programação da saúde integral, vendo o homem que está por trás da doença e o que o sintoma nos diz, né? Então, esse sintoma, eu estou com um problema cardíaco, né? Então, o que onde que sentimento é esse que esse coração está doente, né? Por que esse coração doeu? Então, veja, a doença visto como sintoma de algo
que essa alma está chorando, né? O que esse coração está sofrendo? Está no rim, né? Que dificuldade de filtrar as coisas que vêm. Então eu engulo tudo inteiro porque eu não filtro nada. E aqui uma frase dessa professora médica que diz: a maioria das doenças são manifestações da verdade emocional escondida dentro de nós. O corpo fala através da doença aquilo que não podemos dizer ou sentir totalmente. Então, o corpo fala, tem até um livrinho que chama assim, né? Se a mente é um fator epigenético, aquilo que eu já disse, né, que age no desenvolvimento das doenças, cabe ao médico utilizá-la como uma ferramenta para a cura. Eu digo aqui o médico, mas na casa espírita a gente faz isso também, né? Então, quando chega a pessoa que nos procura e você vai fazer um atendimento fraterno, você vai, tá, eu estou aqui com baita de um câncer, mas o que eu estou fazendo em relação? E a Joana fala uma coisa bonita, né? Mesmo uma pessoa que está enfrentando uma doença muito grave contra um câncer. Você está vivendo essa patologia, mas começa a se imaginar lá na frente, você trabalhando, você saudável, né? Meu filho passou por uma leucemia, passou por transplante, ficou aí 3 anos envolvido nisso. Mas isso eu via nele, ele fazia uma coisa que a Joana falava sem que ele soubesse. Ele se via lá na frente, ele se via saudável, ele se via trabalhando, né? E ele continuou fazendo curso, ele nunca pensou que ele pudesse morrer. E ele passou ali, né, no fio da navalha, mas passou. Então, aqui, né, a mente e o corpo têm uma conexão. Então, pela mente eu posso adoecer esse corpo, mas também eu posso curar esse corpo. E aí, a frase da Joana: a saúde integral, a paz, a alegria interior resultam da lucidez mental que elege os atos corretos para a existência moderada da ascensão. Então, aqui vou tirar para a gente se ver mais, né? E eu deixei aí uns 10 minutinhos para a gente conversar algumas dúvidas, né? Algumas questões, porque, veja, são muitos livros, né? Que ela vai trazendo esse conceito e ela vai trabalhando, assim, esse tema. E aí o que eu fiz foi compilar tudo numa ideia e mostrar como que é nós nesse mundo hoje, e como que a gente pode lidar com isso. E resumindo, a saúde integral é como que eu lido com a minha doença. Porque eu posso ter um corpo com uma doença e ser saudável, mas eu posso não ter doença nenhuma, né, e não ter saúde. Então, olha como é um conceito para a gente discutir e um conceito, às vezes, difícil para a gente chegar sozinho, né? Mas espera aí, a pessoa está com uma doença, então ele está doente? Não. Vai depender da postura dele diante do processo do adoecer. Como ele lida com isso. Então, Adriana, o estar saudável ou doente é o estado de espírito da pessoa, né? É. Porque, por exemplo, veja, Maria, às vezes a pessoa está tudo bem, ela não tem nada, mas ela é ranzinza, ela reclama de tudo, é aquela pessoa que nada tá bom, o arroz ficou branquinho, ele reclama que o arroz está branquinho. No outro dia queimou, aí reclama que o arroz queimou. Entende? Então, tudo que se passa, a pessoa vai ter um amargo, né? Ela vai dar uma pitada, vai jogar um dardo, né? Então, essa pessoa, ela não é saudável porque ela não tem uma patologia, mas ela tem uma psique adoecida, né? Energeticamente, imagina isso espiritualmente. Quem que tá atraindo, né? Porque nós somos um imã. Eu penso, eu atraio, o semelhante se atrai. Então, imagina. É aquilo que Jesus pergunta, né? Como que é teu nome? E o Espírito responde, é legião. Então, não é um só, já é uma legião ali junto. Então, É. olha como a coisa é, né? Fala, Alex. Obrigada de vir, a gente Oi, conversar. oi, Oi, boa oi. noite, gente. Eu gostaria de te perguntar sobre de tudo que você me explicou, foi muito interessante para mim, mas eu gostaria de saber em questão de pessoas que sofrem de burnout, esse bendito burnout, isso também é coisas espirituais também? Quando a pessoa tá com a cabeça explodindo, tudo em cima, é um Porque burnout.
O burnout, ele é assim, então ele é uma lesão, né, que foi provocado por um esforço repetitivo, normalmente num contexto de trabalho, e que foi lesando, né, foi lesando, e é uma doença. Então, tem um diagnóstico, tem o exame que comprovou, tem a parte que foi lesada, é tendão, é não sei o quê, é a mão, a pessoa não consegue, pessoa que trabalha muito, né, o mouse, eu vejo cabeleireiro, né, que lida muito com a escova, que lida muito com esse movimento repetitivo, né? Então o pulso fica destruído. Então o burnout é muito legal. Obrigado da tua pergunta, porque ele é bem essa conexão psique-matéria. Porque normalmente, se a gente for pegar uma pessoa com burnout, você vai, né? E não é difícil ela te explicar o quanto ela não gosta do que ela faz, né? Então, ela está numa coisa que ela não gosta, que ela não quer, que ela não gostaria de fazer, mas que ela precisa fazer para ganhar dinheiro para sobreviver. Vou te dar um exemplo. Sabe, Alex, eu atendi um rapaz super jovem, um rapaz aí de uns 25 anos no máximo, com um quadro terrível de burnout, veio para mim, ele estava quase sendo desligado por porque não conseguia mais trabalhar, e aí a empresa me mandou para que eu pudesse fazer uma avaliação, ver como é que ele estava. E olha só, ele trabalhava numa grande cooperativa na área de abate de animais. E o que, que eu fui entendendo? Ele, quando era criança, amava bezerro, cavalo, tudo quanto era coisa animal, ele amava. Trabalhava em rodeio, aqui no Brasil tem muito, né? Rodeio, Uhum. esse negócio de laçar o bichinho, né? Desde menino. E ele se machucou no rodeio, então ele não pôde mais trabalhar nisso. E aí, como ele estava machucado, ele teve que trabalhar e caiu. Veja, tudo que ele tentou não deu muito certo, e ele foi para abater as vacas. Ele tinha que matar a vaca, que ele amava desde criança. Claro que ele adoeceu, né? E ele estava me mostrando as técnicas de abate, meu Deus, depois disso eu fiquei pensando se eu ia comer carne de novo ou não, né? Porque é uma técnica para não provocar sofrimento, mas para quem trabalha nisso é difícil. Então, foi lesando mesmo, foi lesando, e ele com menos de 30 anos não conseguia mais ir. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, você precisa mudar o teu trabalho tem que ser em outra área, porque realmente. E aí é legal, sabe, Alex, porque veja, ele não tinha consciência que ele não gostava porque ele já estava tão, isso que o ego, ele está tão assim, né, que você não falou do pensamento, que ele precisava trabalhar, era a única É a coisa que aparecia, cobrança. é a É cobrança. a cobrança e que a sociedade impõe em nós. E você não está trabalhando, você é vagabundo, aí começa a criar, não, mas eu tô com essa doença. Isso, Isso, pô, isso. E aí vai adoecendo mesmo, vai entende? mesmo. Por quê? Porque é algo, um local que insalubre, talvez, um local que não gosta, um local que não dá prazer. É. Porque o prazer no que você faz, veja o Divaldo, né? Divaldo está aí quase 100 anos, meu Deus, que coisa linda, né? Então ele está até hoje ativo e ele está com aquele problema na coluna, mas é uma coluna de um homem de quase 100 anos. Então você percebe como que essa questão da patologia ela é um símbolo, ele está simbolizando, ó, essa pessoa não aguenta mais lidar com essa profissão, ela precisa mudar. Então, é um chamado, o corpo está chamando ela a rever o que ela gosta, o que ela não gosta, onde é que ela quer trabalhar, como ela vai ter que trabalhar. Porque trabalhar, às vezes, é necessário, porque a gente tem que pagar a conta, mas, né, pode ser em algo que você goste, né? E se Tá, não é em onde você gosta, vai adoecer. é, tá bom, obrigado. Eu que agradeço. Mônica, Oi, Adriana, tudo bem? graças É, a Deus. você falou uma coisa que me chamou muito a atenção, dentre outras coisas. Ah, você falou sobre quando tem um órgão afetado, você pode, né, usar também a tua mente
para usar a frequência, você falou densidade e dupla ação. Não, Aí eu fiquei frequência, intensidade é uma coisa frequente, intensidade, intensidade de intenso e duração, durável. du, É, duração, duração, isso. duração. Aí eu me pergunto, é muito interessante que você falou isso, porque eu conheci algumas pessoas que conversavam com o próprio câncer, uma senhorinha. Mas e aquelas pessoas que têm uma doença recorrente? Que, por exemplo, eu também, uma amiga também, que todo mundo se mobilizou, né, a parte do grupo espiritual, né, o grupo espírita da gente, para ela curar o câncer, curou o câncer de mama. Depois de um tempo, o curioso é que eu pensava que ele ia mudar a postura dela perante a vida, mas ficou a mesma coisa. Aí veio de novo a mesma É, coisa. é. Aí depois a gente mesmo mobilizou. E quando foi no outro, ela parecia que não tinha acontecido nada. A mesma doença, 3 vezes ela teve. Eu fiquei pensando, mas o que que a vida exige dela nesse momento? O que que faz com que ela adoeça as próprias células? Né? Pode É. ser isso. Então, eu fiquei muito curiosa também, porque a recorrente, a doença recorrente, é uma coisa de que você, no começo, você vai desestimulando, você vai, né? Você tem aquela força, mas depois você, opa, segunda vez, espera aí. É como se puxasse você novamente, mas já vai tirando teu brilho. Aquela energia de lutar já vai ficando mais enfraquecida. Mas com essa amiga, não Porque repetiu veja, tudo. né, Jesus, antes de curar, ele fazia duas perguntas. Primeiro, ele perguntava: o que queres que eu faça? E a segunda, ele perguntava assim: ele dizia, vá e não tornes a pecar. Então, o pecar, eu gosto quando o Gelson explica, o pecar é errar o alvo. Então, vá e mude a tua sintonia, né? Porque, de alguma forma, claro que aí é importante a gente não generalizar, porque, assim, nós sabemos que tem doenças que são provas e tem doenças que são expiações, né? Então, há essas doenças. Normalmente, esse grupo primeiro que eu falei da questão genética, então, na maioria das doenças que tem um fator genético para isso, normalmente são questões kármicas que a pessoa traz de um passado e que ela pede para, não por castigo, mas para que ela possa, com a vivência dessa doença, aprender algumas coisas e mudar. Então, quando vem uma vez, Sara, aí vem uma segunda, Sara, e vem uma terceira, opa, o que é que eu não mudei ainda, né? E aí ela começar a pensar, mas eu, né, se é uma questão realmente de uma outra encarnação que é kármica, que ela não dá para mudar, mas até uma patologia, é a forma que ela lida com o câncer. Eu nunca, eu sempre oriento assim, ó, a pessoa vai começar com a quimioterapia. O que eu vejo na maioria das vezes? A pessoa tem tanto medo da quimioterapia que já fica com raiva da quimioterapia, fica com ódio, ela não, né, não quer. E aí, quando a pessoa vai começar, então, assim, eu sempre oriento as casas espíritas que tem alguém, algum familiar, um amigo. Nessa hora, faz uma chamada de vídeo para umas 2, 3 pessoas próximas e fazem juntos uma prece, né? Agradeça o remédio, agradeça a quimioterapia, deixa essa quimioterapia e fazer o papel dela, porque às vezes a pessoa tem tanta raiva da quimio que ela vai causar um efeito maior do que tinha. A quimio que o meu filho fazia era vermelha, que é em termos eles falam a vermelhinha, não sei qual a diferença entre uma e outra em termos de medicamento, mas eu sei que em termos de efeito colateral a vermelha é muito forte, daria toda aquelas, dentro da boca, aquelas feridas, né, em todo o sistema respiratório, digestório, né, Gástrico, estômago, tudo, gástrico. até o intestino, tudo, aquelas aftas, né? E você acredita que ele não teve isso? Ele só foi ter na última, aquela que matou a medula mesmo, que foi a mais grave, a quimio mais forte para poder fazer o transplante. Então, veja, então era a forma como ele recebia aquilo, né? Então é legal isso. Então a pessoa tem que pensar como ela está diante da quimio, como ela está diante
do processo, como ela está diante, e até assim, onde é que é esse câncer, hein? Ah, eu não sei, olha só, né? O que eu tenho, né? Sei, normalmente tem umas questões com apego, umas questões, como que eu estou diante do meu apego, do meu ciúme, da minha raiva, né? Do meu controle a minha família, enfim. Então, né, o corpo fala e cada órgão, ele diz sobre algo. Tem alguns livros lindos que eu gosto, né? Que vai trabalhando o que cada órgão representa em termos da emoção, né? Então, é isso. Você, eu acho que já está quase na hora, mas, assim, se tiver Obrigada, mais viu? pergunta, vocês podem me mandar, eu respondo, né? Esse slide também, se a Maria quiser passar, pode divulgar, né? Dividir para vocês ali, porque tem, como ele foi um material que eu compilei todos esses capítulos, é bom ter, né? Porque é coisa que, né, é fruto de pesquisa nas obras dela, né? Não é meu, né? Ela deixou aí, eu só juntei tudo para a gente entender esse conceito. Mas se tiver ainda alguma pergunta e tiver tempo, podem continuar fazendo. Mas em grande linha seria isso daí. Saúde, frequência, intensidade e duração. Então, você conversar com esse órgão, né? Até assim, olha, eu já entendi o significado disso. Eu não... Vou te dar um exemplo. Eu tenho um problema de. Eu já percebi que quando eu tenho medo, meu intestino prende. E aí, depois de passado um tempo, eu tive né, prendeu o intestino, falei, opa, meu intestino prendeu, por quê? Fiquei pensando, até que eu cheguei, eu fiquei com medo de uma situação. Aí eu cheguei para o meu corpo, pus a mão nele, assim, né, no intestino, e falei, olha, eu já entendi, eu senti medo em tal momento, assim, assim, você não precisa mais me avisar, eu já entendi. Pronto, resolveu. Entende? É isso que eu falo de conversar mesmo. Se não tiver ninguém, você pode conversar até em voz alta. Mas se tiver, não vai, senão vão te internar, que você achar que você está louca, né? Não. Mas é legal porque é como se o corpo fosse algo, né? Outra coisa. Então, isso é importante. Obrigada, viu? Obrigada. Eu que agradeço. Eu acho que a Mônica Oliveira tinha levantado a mão. Não sei se ela ainda quer fazer a pergunta. Bom, enquanto isso, Adriana, eu tirei hoje à tarde para ler todo esse material. E, gente, realmente tem muito. A Adriana tirou o essencial de tudo isso, mas, assim, né, ler com todas as palavras aí da Joana também ajuda a gente a entender, né? Mas uma frase dela, eu só vou. Uhum, Eu acho que foi no livro Desperte e Seja Feliz. Eu achei tão uhum. interessante que ela ligou, que ela fez o tópico, a linha é grande, mas essa frase aqui, desse modo, curar ou curar-se é a forma de contribuir para o bem-estar do próximo. Eu achei isso tão interessante. Eu falei, ela está fazendo um link, né, com a nossa postura diante da vida em relação ao próximo, né? E depois de tudo que você falou hoje aqui, a Adriane trouxe, aí realmente eu entendi o sentido dessa frase, porque Que realmente é lindo. isso. E nesse último capítulo do Kardec, em Obras Póstumas, ele fala, eu acho que é o Credo Espírita, é o nome do texto. Ele vai falar assim, que quando o planeta está doente, é porque a gente está doente, né? Então, ele fala que para que o planeta se cure, a gente tem que se curar. Então, quando a gente promove em nós algo curativo, eu curo em mim, né? Isso se reverbera para o meu próximo, e eu vou gerando curas no próximo e, consequentemente, no planeta, por causa dessa coisa, dessa interconexão que há em tudo, né? Então, eu só consigo curar o outro se eu já, em mim, isso já está curado. Então, é lindo Muito esse lindo. pensamento dela, Maria, tem base nos neoplatônicos, né? O neoplatonismo que trabalha muito isso do amor, que o amor cura, né? Então, quando ela trabalha o amor, ela retoma esse amor platônico como uma energia de conexão e uma energia de cura. Porque quando eu me conecto, eu faço esse eixo ego-self, as pessoas perto recebem e elas vão ser influenciadas por isso. E elas também podem se curar. Né? É lindo.
É muito lindo. Me chamou a atenção. O parágrafo todo é interessante, mas essa frase eu falei, não, essa eu preciso anotar porque é É, muito interessante. curar é a forma de contribuir com o próximo É, e com o planeta. Ela foi bem, ela foi, como é que fala, modesta aí, mas é com o planeta também. mas Então, como que a gente pode mudar o mundo nesse momento de regeneração? Mudando a gente, é, aceitando a nossa sombra, educando a nossa sombra, né? A gente é. consegue. Aqui a gente tem um ditado holandês que fala: seja você a mudança que você deseja no mundo. Quer dizer, se eu quero mudar o mundo, começar a mudar a mim mesmo. É Que muito bonito. E lindo. está totalmente de acordo com Aí, esse trecho é. que eu li dela Ela aqui até hoje. fala assim, né, Maria? Ela fala didaticamente, ela só inverteu o mandamento maior de Jesus. Jesus diz: amai a Deus sobre todas as coisas e o próximo sobre a si mesmo. Ela falou de forma didática. Eu digo assim: ame a você, porque aprendendo a se amar, você aprende a amar o próximo e consegue amar a Deus. Ela inverte o mandamento Pura maior. Então, é verdade. isso. É isso Tá num mesmo. desses livros aí, essa frase dela. É muito É. legal. Ai, Adriana, quanta coisa boa para a gente. Essa Joana, ela é demais. Ela é demais. Eu sou encantada e apaixonada por ela, Não, né? eu tenho tanta gratidão por esse espírito que eu acho, bom, ela deve saber, porque tanta coisa que chegou até nós através do nosso querido Divaldo, né? A gente nunca pode E esquecer Val, disso, né? E, verdade. e depois aí, e o plus de tudo isso é vocês agora, Adriana, são vocês, que vai digerindo aí para a gente, porque sozinho, sem o conhecimento da É psicologia, como, difícil, né? Porque é muita coisa junto, é, né? Ela traz lá é, os neoplatônicos, ela traz, nossa, é muita coisa. Ela vai é, buscar em muitas fontes. ela tem conhecimentos, assim, inimagináveis para mim. E é isso que ela quer que a gente vai se juntando, essa coisa da socialização, né? Nós precisamos do outro, sem isso a gente não cresce, né? Então não é a gente, mas somos nós, né? Nós É, juntos vamos fazer. eu acho que é dela também que fala que Deus ajuda a criatura através da própria criatura. Eu acho que é dela, não Exato. sei que livro que está, mas também. É, Bom, enfim, é. já deu para perceber que Joana é muito importante nas nossas vidas, né? Gente, olha, Adriana, eu quero te agradecer imensamente hoje. Eu espero que você esteja com a gente no próximo ano, Se Deus quiser. próximo estudo, né? E Sim. agradecer aqui aos nossos amigos que também tiveram aí.